Olá a todos, meu nome é Paula Benevenuto Hartmann, eu sou médica psiquiatra e faço parte da equipe PEBMed. Nós estamos realizando esse especial na campanha do Setembro Amarelo, de prevenção e conscientização sobre suicídio. Cada dia nós vamos abordar um tema diferente, com um profissional convidado diferente. Hoje é um prazer receber o Dr. Guilherme Gonçalves. Ele é médico psiquiatra da infância e adolescência, professor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal Fluminense, a UF. E nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio na infância e na adolescência. Primeiramente, muito obrigada, doutor Guilherme, pela participação, por estar com a gente hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de começar essa conversa com uma discussão. Em 2017 foi lançado no canal de streaming uma série de TV abordando suicídio na adolescência. Houve uma série de controvérsias relacionadas a essa série em especial. E eu gostaria de saber, então, baseado nisso, quais são os principais fatores de risco que colaboram para o comportamento e a ideação suicida entre adolescentes e qual o papel das mídias nesse tema? É interessante, né, você falar isso, né, Paulo, porque parece que as coisas todas começaram em 2017, né, mas talvez o que é importante dizer é que o suicídio na faixa etária da infância e adolescência não é algum assunto que a gente desconhece, né, na verdade isso já vem sendo alguma coisa que você participa em congressos, que você vê outras pessoas discutindo, quer dizer, talvez a gente precisa começar essa nossa conversa dizendo que sim, né, alguma coisa grave como um suicídio é alguma coisa que também acontece na faixa etária pediátrica, né, ou pelo menos da infância e da adolescência. Obviamente que o suicídio é mais comum entre adolescentes, né, então numa faixa etária de acima, aí de 13, 14, 15 anos é mais comum, mas também existem descrições, né, e até atendimentos de ideações suicidas em crianças, né, nas faixas etárias inferiores a 10 anos de idade. Eu acho que quando você se refere a essa série, né, de 2017, isso deu uma visibilidade, né, maior ao tema, e também acho que vem um pouco falando sobre qual é o papel da sociedade nas causas do suicídio, né, uma vez que provavelmente essa série vai falar aí de bullying, né, essa série vai falar, né, de um ambiente escolar desfavorável, né, de uma certa pressão social nas pessoas, enfim. Eu acho que tem duas coisas importantes de dizer, né, que muito provavelmente a gente imagina que as pessoas, as crianças, né, e adolescentes que tentam o suicídio, na maior parte delas tem um transtorno psiquiátrico. Desses transtornos psiquiátricos, muito provavelmente, né, os mais comuns são os episódios depressivos, né, a depressão bipolar e também a depressão bipolar. Sabendo que outros transtornos psiquiátricos que também têm uma grande relação com o suicídio, às vezes acontecem em faixas etárias diferentes da infância e adolescência, como aí a esquizofrenia, por exemplo, mas acredita-se que crianças e adolescentes que têm um perfil de ideação suicida, né, e comportamento suicida tenham um transtorno psiquiátrico associado. É claro que aí você fala de papel de mídia e a gente hoje, né, vem na psiquiatria conversando sobre alguns outros transtornos, que aí a gente vai discutir se já são de fato transtornos, se não são transtornos, mas aí vai ser um impacto como uma certa modernidade vai impactar nas pessoas e na saúde mental delas. E aí a gente vai falar, né, sobre bullying, que realmente é aí um grande assunto e talvez a gente possa incluir como um fator de risco para suicídio na infância e adolescência. Eu acho que a gente vai falar também sobre adicção de mídia social, aquelas pessoas que não conseguem sair dessa questão da mídia social. E aí, quando a gente fala de dependência de mídia social, a gente precisa falar sobre FOMO. Não sei se todo mundo está sabendo desse tipo de conceito, mas é o Fear of Missing Out, aquela pessoa que agora desenvolve uma certa ansiedade antecipatória de poder estar perdendo alguma coisa, né? Então constantemente acessa a mídia social e fica vendo se os amigos estão fazendo alguma coisa e ela não está participando, está acontecendo alguma coisa das quais eu não estou sabendo, né? Isso muitos artigos têm relacionado esse tipo de ansiedade específica à dependência de mídia social. E aí quando você tem, né, no caso, esse tipo de feedback negativo às coisas que você coloca nessa mídia social, isso pode estar associado também à ideação, pensamento e comportamento suicida. Então, eu acho que é uma coisa recente, mas sim, parece que as mídias sociais elas têm um impacto, especialmente, né, aquela repercussão negativa
das coisas que se colocam, né, das coisas que se postam nas mídias sociais, pode sim ter uma repercussão negativa no caso de pacientes com ideação suicida, né, pensamento suicida, especialmente na faixa etária da infância e adolescência. Isso tem sido muito debatido, né, o papel das mídias, das redes sociais, no surgimento dos transtornos mentais e aí culminando com esse desfecho, né. E, doutor Guilherme, a apresentação dos transtornos mentais, a gente sabe que são diferentes entre adultos e crianças, né? Então, quais são os sinais de alerta na criança e no adolescente? Talvez uma coisa importante de dizer, né, geralmente quando a gente fala, pensando, por exemplo, numa depressão unipolar, a gente sempre vai falar sobre, né, um dos critérios principais, acho que isso é uma coisa bem sabida por todos, né, que um dos critérios principais é a perda do interesse por aquelas atividades do cotidiano. Isso geralmente é muito comum nos adultos, né, você vai ver aquele adulto que geralmente ele está com baixo rendimento, de repente, no trabalho, que antes fazia um exercício físico e deixou de fazer, né, que tinha uma vida social e deixou de fazer. Talvez uma coisa que seja muito interessante, né, na faixa etária da criança e adolescência, e aí, talvez mais até na criança, é que muitas das vezes, né, as crianças são levadas pelos pais a fazer as suas atividades. Então, às vezes, a criança está rendendo mal, mas ela segue fazendo as coisas, né? Ela continua na natação, ela continua no esporte, ela continua fazendo aula de reforço, né? E, às vezes, as pessoas não entendem que esse rendimento está ruim, né? Recentemente, eu atendi até uma criança com episódio depressivo, e aí é engraçado que os pais estimulavam essa criança a brincar, né, com outras crianças no condomínio e tal. Ele ia brincar, ficava sentado olhando todo mundo brincar, não brincava, não interagia, mas para os pais ele estava aí desempenhando o papel super social da criança, né, que é de brincar, estar entre os outros. Então, quer dizer, talvez o interessante não seja o quão diferente o transtorno é na infância e na adolescência, mas talvez o quão diferente os comportamentos da infância são, uma vez que você tem um episódio depressivo, né? Assim, é claro que a gente está falando de depressão, no caso de transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar na infância e adolescência, ele é realmente aí, muitas das vezes, vários pontos de confundimento, né? Já tivemos artigos que, enfim, sugeriram mudanças dos critérios diagnósticos de transtorno bipolar na infância e adolescência, coisa que também isso não foi para frente. Hoje, os critérios diagnósticos, por exemplo, para transtorno bipolar em adultos e crianças seguem os mesmos. Uma coisa importante, talvez, de se dizer em transtorno bipolar na faixa etária da infância e adolescência é que o episódio maníaco ele é muito mais infrequente nessa faixa etária, até porque a faixa etária da infância e adolescência é quando os primeiros episódios do transtorno bipolar vão começar a surgir, né? Então, é mais comum que o transtorno bipolar comece por um episódio depressivo. E talvez aí, se a gente fala muito de sinal de alerta, né, assim, sempre desconfie de uma depressão, um episódio depressivo que começa antes dos 18 anos de idade, né? Um episódio depressivo que tem início, né, na infância e adolescência, ele muito provavelmente ele pode vir a ser um transtorno, um episódio depressivo não unipolar, mais bipolar. E aí, se você tem um episódio como esse, e a isso você soma uma história familiar positiva, né, é claro que isso acende aí muitas bandeiras vermelhas nesse tipo de situação. É claro que sempre que a gente pensa em uma depressão bipolar, a gente também pensa que essa depressão bipolar está muito mais ligada a suicídio e à ideação e comportamento suicida do que a depressão monopolar. É sabido que a depressão bipolar ela costuma ser mais grave, até porque muitas das vezes a depressão bipolar ela não é unicamente depressiva. Os estados mistos também compõem, né, o quadro da depressão bipolar muitas das vezes, ainda mais com a mudança dos critérios diagnósticos da DSM-5, a gente agora vai diagnosticar muito mais pacientes em situações de estado misto do que a gente fazia anteriormente. Então, isso certamente vai ter uma tendência ao aumento desse tipo de diagnóstico. Certo. E já que a gente está falando sobre alguns transtornos mentais nessa faixa etária, tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Já foi falado sobre depressão, sobre transtorno bipolar, mas também sobre distimia, transtorno disruptivo da desregulação do humor ou transtorno de personalidade? Talvez, né, assim, de distimia, claro, né, um paciente distímico, ele é um paciente que tem aí algum pano de fundo depressivo, por assim dizer,
É claro que a gente imagina que a distimia ela é uma depressão mais leve e crônica, por isso, então, essa questão de falta de atividade, falta de interesse na atividade vai estar, de repente, diminuído, né, mas não completamente abolido. É uma pessoa que faz as coisas com uma certa morosidade, mas continua fazendo. Né? Talvez a distimia não seja exatamente uma grande ligação entre a distimia e o suicídio, por exemplo, mas uma coisa que eu acho que você tocou que é extremamente importante são os transtornos de personalidade na infância e adolescência. Talvez aí, né, também um outro assunto um tanto quanto controverso, já que a gente não pode fazer o diagnóstico de transtornos de personalidade antes dos 18 anos de idade, mas é sabido que os traços de personalidade que são disruptivos e anômalos, eles começam antes dos 18 anos. Existem hoje, né, vários artigos já dizendo da possibilidade de você fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline antes dos 18 anos de idade. Eu acho que quem lida, né, com pacientes adolescentes consegue com tranquilidade perceber que muitos adolescentes têm traços de personalidade, né, de transtornos de personalidade borderline. Não é infrequente, por exemplo, ver em crianças, em adolescentes, por exemplo, automutilação. Não é incomum ver, por exemplo, em adolescentes comportamentos de se colocar em risco, de desregulação das emoções, né? E acompanhado desse tipo de sintomatologia, vir também a ideação suicida. Uma coisa muito comum também é essa questão dos sentimentos de falta de sentimento, muito comum em pacientes, né, com transtorno de personalidade borderline, também é bastante observado na faixa etária da infância e adolescência. Eu acho particularmente, né, que esse tipo de sintomatologia está sim muito ligado à ideação suicida, né, e ao cometer suicídio. Então, talvez os traços de personalidade borderline, talvez sejam aí os grandes fatores de risco, né, para a ideação suicida na infância e adolescência. Você falou do transtorno de desregulação das emoções, né, que veio aí como um transtorno que seria um prenúncio do transtorno bipolar, né? A gente acreditava que a criança que tinha sido diagnosticada com transtorno da desregulação do humor seria o futuro paciente com transtorno bipolar. Alguns artigos saíram, né, e assim deixaram a gente bastante surpreso de pensar que não, parece que essas crianças que foram diagnosticadas com transtorno da desregulação do humor, parece que na idade adulta ficaram mais parecidos com depressões unipolares do que depressões bipolares. Portanto, isso aí não é tão, não pareceu, não cumpriu esse papel que a gente imaginou no primeiro momento. Certo. E agora, então, a gente fala um pouquinho sobre o como lidar. Porque às vezes chega no ambulatório, no consultório de pediatria ou do psiquiatra da infância e adolescência, um pai, uma mãe, falando que o filho tentou se matar, ou que observou comportamento, ideação suicida. E aí, na hora de abordar esse adolescente, a gente encontra um adolescente muito fechado, que não quer falar sobre o assunto, e monossilábico. Mas a gente também pode encontrar o oposto, o adolescente que, na consulta, fala que ele tem pensamento, ideação suicida, mas os pais não sabem. E como você lida com esses dois casos? Como você aborda essas situações e outras situações diferentes que você pode já ter vivido? Bom, eu acho que a primeira coisa a se dizer é que é muito difícil, né? Não é por ser psiquiatra da infância e adolescência que esse tipo de informação passa, por exemplo, na minha consulta, na minha prática, de uma forma tranquila, de uma forma... eu levo isso de uma forma muito tranquila, claro que não. Né? Saber que um paciente seu, independentemente da faixa etária, né, ou saber que uma outra pessoa pensa, né, e acha plausível, né, de resolver um problema que ela tem tentando suicídio, é claro que isso é muito difícil. Né? Então, assim, uma coisa que é importante dizer é que não é porque é no pediatra, não é porque é no psiquiatra, não é porque é na emergência. Eu acho que lidar com alguém com ideação suicida é muito difícil. Uma coisa que geralmente eu converso no consultório, eu tenho por prática, né, e até oriento os residentes, é que sempre tenha um espaço para conversar com o paciente em separado dos pais. Os pais são parte muito importante, né, da consulta sempre, né, são os genitores e as pessoas com quem a gente, né, precisa também dar explicações, uma vez que nós temos pacientes com menos de 18 anos de idade. E assim, são pacientes, né, que não decidem 100% por si, então, quer dizer, prestar esse tipo de informação aos pais é muito importante. Ao mesmo tempo que
ter um espaço seguro, onde o paciente possa se sentir seguro com você e contar as coisas, né, e se abrir com o seu médico, também é extremamente importante. O que geralmente eu faço, o que geralmente eu oriento as pessoas a fazerem é que eu digo, tenho conversas extremamente francas com meus pacientes, até porque eu acho que uma das chaves, né, para o tratamento do suicídio, para o tratamento é uma certa franqueza. Eu acho que é aquelas pessoas que não falam de suicídio, a gente às vezes escuta coisas como, não, eu não menciono o suicídio porque eu acho que quando eu falo de suicídio, eu faço com que as pessoas se suicidem mais. Isso é errado, né? Na verdade, eu acho que qualquer tipo de assunto que venha a ser um tabu, ele é uma coisa difícil de discutir. Isso é uma coisa que emperra a prática clínica, especialmente do campo da psiquiatria. Então, assim, eu acho que ter uma conversa franca e aberta com o paciente é fundamental. O que geralmente eu digo é que ideação, pensamento, ideias de suicídio são coisas perigosas. E sempre que você tem uma atitude perigosa, você tem insegurança entre a relação entre o médico e o paciente. E sempre que essa relação entre médico e paciente ela se torna insegura, ela precisa de outras pessoas, né? Quando o paciente se sente inseguro com o médico, isso certamente causa problema. Mas quando o médico se sente inseguro com o paciente, isso também causa problemas nessa relação. Então, o que geralmente eu costumo dizer é, sempre que eu suspeitar, ou ouvir, ou dizer sobre suicídio nesse contexto, alguém vai precisar ser avisado, especialmente esses pais. O que geralmente eu digo é, olha, você está me dizendo uma coisa muito complicada, que me preocupa, e o jeito que eu tenho de dizer que eu estou preocupado com você é contando isso para os seus pais. Eu coloco os pais na sala e peço que o paciente converse isso. E caso ele não consiga conversar, eu mesmo começo a dizer, olha, eu soube de coisas muito difíceis na consulta, que tá com essa ideia, é uma coisa que me preocupa, e aí geralmente eu costumo dizer, é uma coisa que me preocupa, mas não é uma coisa que é grave. E aí, quais são as consequências, né? Porque não basta você ter preocupação, essa preocupação precisa ter consequências. As consequências são, seus pais vão saber, você, por exemplo, não vai estar nos lugares da casa com as portas trancadas, né? Se a medicação vai ficar sob a guarda de uma pessoa, a gente vai evitar que você fique sozinho, você vai ter sempre alguém em casa com você. Quer dizer, a preocupação ela vai gerar vigilância. E é claro, a vigilância ela é uma coisa importante, mas também ela é uma redução dos direitos do paciente, por assim dizer. Então a gente tem sempre que estar, né, nesse contraponto do o que chega a ser invasivo, o que é ser invasivo com o paciente. Eu não vou pedir para ninguém abrir uma gaveta, não vou pedir para ninguém vasculhar nada, mas eu vou pedir que esse paciente, né, por exemplo, não fique no banheiro com a porta trancada, eu vou pedir que esse paciente não fique sozinho em casa, sem ninguém, eu vou pedir que esse paciente, né, se grade nas janelas, eu vou pedir que esse paciente esteja num ambiente seguro. E aí é claro que a segurança também tem níveis, né, assim, se eu percebo que esses pais não conseguem prover a segurança ambiental que o paciente precisa. Se eu percebo que essa ideação suicida ela é pervasiva, ela é recorrente, ela é alguma coisa que realmente está fazendo com que o paciente perca o controle. Se eu acho que isso é tão inseguro a ponto que o paciente não possa mais permanecer em casa, né, é uma indicação muito clara na psiquiatria que a ideação suicida ela precisa, às vezes, ser tratada em regime de internação hospitalar. Então, acho que uma coisa importante dizer é a insegurança ela tem níveis para cada tipo de insegurança que a gente vai ter uma conduta, né? Então, assim, não é toda ideação suicida que precisa ser tratada em ambiente hospitalar, mas algumas, elas realmente precisam, especialmente quando os pais, os cuidadores não conseguem prover a segurança que é necessária para que o paciente permaneça em casa. Certo, isso é muito importante mesmo. E você já falou um pouco de como você aborda no seu consultório, mas algo que não deveria ser dito, algo que você aconselha ao médico que está abordando com essa criança, esse adolescente, que não deveria ser dito, que deveria se evitar. Há muitos mitos em relação ao suicídio. E só mais uma coisa, os cuidados, quando que é necessário notificar? Porque a gente sabe que o suicídio, a tentativa de suicídio, deve ser notificada. E quando você deve notificar isso nesse contexto da infância e da adolescência? Você diz notificar como? Notificar os pais, por exemplo? Não, fazer ficha de notificação. Isso deve ser sempre feito. A ficha de notificação ela precisa ser feita, especialmente quando o paciente está fazendo pela segunda vez,
né, quando o paciente já tem uma história recorrente, né, quando essa ideação suicida, ela não é só uma ideia que passa de vez em quando na cabeça do paciente, né, ou quando você tem um diagnóstico fechado de que o paciente tem realmente um episódio depressivo ou é bipolar, né, e aí essa ideação suicida é muito recorrente, muito intensa, quando você pensa em internar esse paciente, a ficha de notificação deve sempre ser feita, né, que é uma boa conduta. Com relação sobre o que não dizer para o paciente, né, eu não saberia dizer exatamente o que não dizer, mas eu acho que tem algumas coisas muito importantes sobre como não tratar, né? Eu acho que é não tratar a ideação, a tentativa com um desmerecimento. Muitas das vezes, né, a gente ouve histórias na emergência do tipo, o paciente tomou 4, 5 comprimidos de clonazepam, né, que é uma medicação de acesso super fácil, né, por mais que não devesse ser, né, e a gente vê, não quer se matar, né, não quer se matar de verdade, quem quer se matar não avisa. Esse tipo de mito, né, e assim, eu acho que é um mito complicadíssimo, né, eu não sei de onde a gente saiu isso, de onde a gente inventou isso, quem inventou isso, mas assim, às vezes a gente vê que esse tipo de ideia, que é muito rude, ela permeia a prática médica de diferentes ambientes, né, não só da psiquiatria, né, mas assim, a gente vê que isso às vezes permeia as salas de emergência, né, alguns outros consultórios, enfim. Esse tipo de atitude, ela é extremamente deletéria, né, porque, por exemplo, eu tentei um suicídio, estou frágil, né, eu estou passando por um momento super complicado, por mais que para o profissional que está atendendo aquilo talvez seja uma bobeira, uma coisa besta, né, que não acha que aquilo para a pessoa que está sofrendo é muito grande, né, e ela é tão grande a ponto de você achar que dar cabo da própria vida é uma excelente opção. Então, assim, acho que 2 palavras é a empatia, né? Acho que a gente precisa ser empático com as nossas tentativas de suicídio. Se você acha que você não está num bom dia e tal, você não teça nenhum comentário, chega lá, faça seu atendimento, né? Tente prestar o atendimento da melhor maneira possível, né? Seja empático com isso, tente ser, assim, carinhoso, né? Ouvir esse tipo de coisa, isso não causar você aquele certo desconforto e tal, e não desmerecer a tentativa de suicídio, né? Até porque toda tentativa de suicídio, até aquelas que parecem muito benignas, né, assim, o paciente tomou, como já havia dito, 5 comprimidos de clonazepam, que sabe que isso é uma dose segura, né, que ninguém morre por isso, mas o paciente não sabe. E mesmo que ele saiba, né, ele também não merece ser tratado dessa forma, então não é o que não dizer. Aliás, eu acho que quando a gente fala de suicídio, né, não dizer é sempre uma coisa muito ruim, né? Não ter, por exemplo, um ambiente onde o paciente se sinta seguro e confortável para dizer sobre isso é ruim, né? Você não perguntar claramente para o paciente, porque, por exemplo, se você faz um diagnóstico de depressão, você sabe que pacientes deprimidos frequentemente pensam em suicídio, então você deve perguntar, isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu, se isso vier a acontecer um dia, eu sou a pessoa para quem você pode vir e contar, né? Eu estou aqui para ouvir isso também, né? Assim, eu sou o profissional que você pode sentar aqui, você pode falar uma coisa ruim para mim, né? Você pode falar sobre uma sensação desagradável para mim, isso é muito importante. Eu acho que, assim, criar esse tipo de ambiente seguro, né? Poder ouvir com tranquilidade sobre suicídio, ficando preocupado, né? E mostrando essa preocupação com o paciente, né? Não desmerecendo, não menosprezando, né? Às vezes a gente vê isso, às vezes, na emergência, né? Isso não é nada, isso é um piti. Não é, né? Assim, tanto não é que hoje a gente tem o Setembro Amarelo, né? A gente está aqui falando sobre isso por conta do Setembro Amarelo, né? Quer dizer que o suicídio é um problema, o suicídio é alguma coisa que a gente precisa discutir, precisa falar, né, e precisa respeitar, né, especialmente as pessoas que passam por esse tipo de coisa. Então, acho que não é o que não dizer, é o que não fazer, né, não desmerecer. Isso aí. E, bem, pela nossa discussão, a gente já percebeu que suicídio é uma consequência, né? Ele não é a causa, ele é a consequência. E como você trata isso? Bom, o tratamento do suicídio, ele vai, né, ter vários tipos de abordagem. Geralmente, o paciente que tem ideação suicida, pensamento suicida, geralmente é recomendável, né, que faça psicoterapia. A psicoterapia é aí uma das ferramentas fundamentais para o tratamento do suicídio, tal, e geralmente é uma boa conduta em psiquiatria. O paciente que faz o tratamento psiquiátrico está em psicoterapia, né, isso é bastante recomendado. Claro que o tratamento, quando a gente fala em suicídio, a gente pensa o suicídio como uma consequência, a gente pensa que as causas do suicídio podem ser transtornos psiquiátricos. E aí sim,
A gente vai falar da depressão unipolar, o tratamento muitas das vezes ele é em psicoterapia, mas também é farmacológico, né? Talvez uma coisa importante de se dizer, né, é que também tinha um outro mito, né, de que pacientes com ideação suicida, que você introduzisse medicação antidepressiva, isso poderia piorar a ideação suicida ou poderia levar o paciente a cometer o suicídio com maior facilidade. Hoje a gente sabe que isso é um mito, né, isso é um comentário que vinha da época onde os antidepressivos eram os tricíclicos, e aí parece que tinham essa observação. Muitos estudos posteriores a essa época perceberam que mesmo entre tricíclicos, os tricíclicos não aumentavam a possibilidade de risco de suicídio para pacientes que já tinham ideação suicida. Então, assim, eu acho que hoje a gente pode dizer com tranquilidade que se você tiver um paciente deprimido com ideação suicida, comece, né, um antidepressivo com tranquilidade, que isso certamente vai ser alguma coisa que vai ser muito bom para o paciente, vai realmente ser o tratamento desse paciente. Quando a gente fala em transtorno bipolar, o tratamento da depressão bipolar é um pouco diferente, a gente vai falar de estabilizador do humor, eu acho que aí a gente vai falar sempre de açovalprool, de valproato de sódio, lítio, a lamotrigina, que vem sendo uma medicação muito interessante para a depressão do transtorno bipolar. A depressão do transtorno bipolar é tratada em primeiro lugar com os antipsicóticos atípicos, não todos, aí a gente vai falar de olanzapina, de quetiapina. O aripiprazol tem sempre um papel que a gente não sabe muito bem dizer, ainda é controverso o uso do aripiprazol. O Camacho vai dizer que não seria aí uma das primeiras opções para tratamento de depressão bipolar. Mas, não falando nem tanto de transtorno bipolar, talvez não falando nem tanto de depressão unipolar, tem uma medicação, né, que é o lítio, o carbonato de lítio, é uma medicação que ele tem um papel no controle da ideação suicida. Então, muitas das vezes, a gente também pode introduzir o lítio para pacientes, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, que tem essa questão do suicídio muito, muito grave, uma sintomatologia suicida muito grave, pode ser utilizado o lítio. Uma coisa importante se falar de lítio e infância e adolescência é que também é controverso que idade a gente pode começar o carbonato de lítio para as crianças, né? Alguma literatura vão falar de 8 anos de idade, outros vão falar para maiores de 12 anos de idade, né? Então, assim, talvez uma faixa mais segura depois dos 12 anos, isso também pode ser utilizado na faixa etária da infância e adolescência. Eu geralmente costumo usar depois dos 12 anos de idade, para 8 anos eu realmente acho possível. Certo. E agora, para encerrar, eu queria saber que cuidados os cuidadores e os médicos devem ter quando uma pessoa próxima àquele jovem morre por suicídio. A gente sabe que o primeiro mês após o falecimento de um membro da família, uma pessoa querida, ou até uma figura importante, uma atriz, um ator, um cantor, as chances de suicídio pelos parentes ou por pessoas próximas aumenta bastante. Então, que cuidados é necessário ter com esse jovem? Você fala morte por suicídio, né? Então, alguém da família se suicida, sim. É claro que o cuidado aí vai ser porque a gente sabe que famílias com ideias, com relatos, né, de suicídio têm maior chance, né, de terem pessoas que também cometam suicídio. E é claro que o suicídio é uma coisa, às vezes, tão devastadora para as pessoas que faz com que outros membros da família também passem por um período, né, que, compreendendo-se esse luto, que as pessoas podem aí pensar em suicídio. Talvez a palavra de ordem nesse tipo de caso seja a vigilância. Né? Assim, se você vir que um familiar seu está mais isolado, mais recluso e que, mais uma vez, né, você está vendo que essa pessoa está tendo alguma dificuldade de lidar com isso, é levar ao profissional adequado, né, assim, passar por uma consulta médica, psiquiátrica. Se o paciente já estiver em tratamento psiquiátrico e passar por esse tipo de situação, talvez seja discutível você reduzir o espaço entre as consultas, né, ver esse paciente de 15 em 15 dias, telefonar para esse paciente com maior frequência, né, e aí, mais uma vez, essa questão do espaço, né, assim, dizer que você está disponível para poder falar sobre isso, conversar sobre isso, esgotar esse assunto, falar sobre o suicídio. Mais uma vez, a gente vai falar, né, que o não dizer é uma coisa muito ruim quando a gente fala de suicídio, né? Se não falar, não dizer, não dar a possibilidade para esse paciente que está sofrendo, né, que passou por um suicídio recente da família, você não dar a possibilidade para esse paciente poder expressar o que ele sente, dizer o que ele sente, não, muito pelo contrário, você tem que ser
aí essa pessoa que está à disposição, né? E aí vê-lo com mais frequência, conversar com a família e dizer, olha, é para ficar de olho nesse paciente, né? É para ver como é que ele está se sentindo, se ele não estiver bem, é para ligar, é para falar, é para estar mais perto, né? Geralmente, quando a gente fala em suicídio, a gente fala sobre estar mais perto das pessoas, né? A rede de apoio, né? Ter pessoas com quem o paciente se sinta à vontade e possa contar, é aí fundamental para a gente reduzir o risco de suicídio nos pacientes, na população em geral. Certo. Doutor Guilherme, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Um recado final? A gente está se aproximando do final dessa conversa. Você quer deixar uma mensagem para quem está ouvindo essa conversa? Na verdade, eu acho que uma coisa que sempre me alegra muito, né, é poder visibilizar os temas sobre saúde mental, né? Às vezes a gente acha que, quando a gente fala de psiquiatria, a gente geralmente vê entre os médicos, né, uma certa repulsa, né, de ver, não, eu não gosto, né, eu não gosto de falar sobre isso. E acho que quando a gente fala de suicídio, a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é a importância da relação médico-paciente, né? Porque às vezes você tem um paciente, né, que é seu paciente clínico, que é aquele seu paciente que às vezes tem uma doença clínica qualquer que precisa, né, visitar o médico com frequência, e às vezes esse paciente vem em você, que não é psiquiatra, com uma pessoa com quem ele possa contar, com quem ele possa dizer, né, e aí poder conversar sobre o suicídio agora, é poder dizer que o suicídio não é alguma coisa, né, ou então a atenção em saúde mental ela não é alguma coisa que ela é restrita aos profissionais da psiquiatria, da psicologia, não, né? Mesmo você clínico, você médico, você que é reumatologista, você que é cardiologista, você pode ser a pessoa com quem o paciente se sinta à vontade para falar uma coisa como essa. Então, assim, estejamos todos preparados, né? Eu acho que o legal de você poder falar sobre temas de psiquiatria é que as coisas estão acontecendo e a gente precisa estar, né, no sentido de fazer uma medicina onde você possa ser uma pessoa que o paciente possa contar com você, né, assim, não ser aquela, olha, você está falando de suicídio comigo? Não, então você vai procurar o psiquiatra. Não, pode falar de suicídio comigo, mas talvez eu não seja a melhor pessoa para isso, mas eu vou te encaminhar para um psiquiatra, mas, poxa, daqui a 2 dias, liga para mim, diz como é que você está, se você precisar de alguma coisa, né, eu estou aqui, né, assim, conversa com alguém, pode ser essa pessoa, pode ser, poder dar uma sugestão, poder se deixar aberto, eu acho que isso é muito enriquecedor e eu fico muito feliz de vocês poderem ter pensado em mim para esse tipo de assunto, enfim, eu gostei muito do convite, eu que agradeço. Imagina, muito obrigada, a gente agradece muito a sua participação. O doutor Guilherme vai voltar com a gente para falar um pouco sobre abordagem e manejo de suicídio de novo, um pouquinho de farmacologia, de tratamento. Tá? Obrigada, doutor Guilherme, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.